Capítulo 5. Imaginação. Ementa. Todas as oportunidades que você precisa na vida estão esperando em sua imaginação. Imaginação é a oficina da mente, capaz de transformar energia mental em realização e riqueza. Imaginação é literalmente a oficina em que se molda os planos criados pelo homem. Impulso e desejo recebem um molde, forma e ação, através do auxílio da faculdade imaginativa da mente. Diz que o homem pode criar tudo o que imagina, com auxílio de suas faculdades imaginativas. O homem descobriu e dominou mais força da natureza nos últimos 50 anos do que durante toda a história da raça humana anterior a essa época. Conquistou o ar tão completamente que os pássaros são pobres competidores para ele. Analisou e pensou o céu a uma distância de milhões de quilômetros e determinou com auxílio da imaginação os elementos que consiste. Aumentou a velocidade da locomoção a ponto de poder viajar agora mais rápido que o som. A única limitação do homem, dentro da razão, está no desenvolvimento e uso que faz da imaginação. Ainda não atingiu o ápice do desenvolvimento no uso da faculdade imaginativa, apenas descobriu que possui imaginação e começou a usá-la de maneira muito elementar. Subtítulo: Sintética e Criadora. A faculdade imaginativa funciona de duas maneiras. Uma é conhecida como imaginação sintética e a outra como imaginação criadora. O que é imaginação sintética? Bem, através dessa faculdade, pode-se arrumar velhos conceitos, ideias ou planos em novas combinações. Essa faculdade nada cria, apenas trabalha com material de experiência, educação, observação, com que é alimentada. É a faculdade mais usada pelo inventor, com exceção do gênio, que força a imaginação criadora, quando não pode resolver um problema pela imaginação sintética. O que é imaginação criadora? Pela faculdade da imaginação criadora, a mente infinita do homem tem comunicação direta com a inteligência infinita, e a faculdade pela qual se recebe pressentimentos e inspirações. É através dela que todas as ideias novas ou básicas são transmitidas ao homem. É através dela também que um indivíduo pode sincronizar ou comunicar-se com o subconsciente de outros. A imaginação criadora trabalha automaticamente da maneira descrita nas páginas subsequentes. Essa faculdade só funciona quando o consciente trabalha num ritmo excessivo rápido, como por exemplo, quando o consciente é estimulado pela emoção de um forte desejo. A faculdade criadora se torna mais alerta na proporção em que é desenvolvida pelo uso. Grandes líderes de negócios, indústrias, finanças, grandes artistas, músicos, poetas, escritores, tornaram-se grandes porque desenvolveram a faculdade da imaginação criadora. Tanto as faculdades da imaginação sintética como a criadora tornam-se mais alertas com o uso do mesmo modo de qualquer músculo ou órgão do corpo se desenvolve através do uso. O desejo é apenas um pensamento, um impulso. É nebuloso, efêmero, é abstrato, sem valor, enquanto não se transformar em seu equivalente físico. Enquanto a imaginação sintética é usada com mais frequência no processo de transformar o impulso do desejo em dinheiro, não se esqueça do fato de que você poderá enfrentar circunstâncias e situações que exigem também o uso da imaginação criadora. Subtítulo: Estimule a imaginação. Sua faculdade imaginativa pode ter sido enfraquecida pela inação. Pode ser revivida e alertada pelo uso. Essa faculdade não morre, embora se torne entorpecida por falta do uso. Centralize sua atenção, por enquanto, no desenvolvimento da imaginação sintética, porque esta é a faculdade que você usará com mais frequência no processo de converter desejo em dinheiro. A transformação do impulso intangível, do desejo, em realidade tangível de dinheiro, exige o uso de um plano, ou planos. Esse plano tem que ser formado com o auxílio da imaginação e principalmente com a faculdade sintética. Leia o livro todo.
depois volte a este capítulo e comece imediatamente a pôr sua imaginação a trabalhar na formação de um plano, ou planos, para a transformação do desejo em dinheiro. As instruções detalhadas para a elaboração de planos foram dadas em todos os capítulos. Siga as que mais se adaptam à sua necessidade e escreva o plano se já não fez. No momento de completar isso, você terá dado definitivamente forma concreta ao desejo intangível. Leia a sentença anterior mais uma vez. Leia em voz alta, bem devagar, e ao fazê-lo, lembre-se de que ao escrever a declaração do seu desejo e o plano para sua realização, você terá dado o primeiro de uma série de passos que possibilitará converter o pensamento em seu equivalente físico, ou seja, tornar-se realidade. Subtítulo: A natureza conta-nos o segredo da fortuna. A terra em que você vive, você e todas as coisas materiais, são o resultado de uma transformação evolutiva, através de quais pedacinhos microscópicos de matéria foram organizados e arranjados em ordem. Além disso, essa declaração é de importância tremenda. A Terra, cada uma das bilhões de células individuais do seu corpo, cada átomo de matéria, começaram como forma intangível de energia. Desejo é o impulso de pensamento. Impulsos de pensamento são formas de energia. Quando você começa com o impulso de pensamento, o desejo de acumular dinheiro está chamando ao seu serviço o mesmo material que a natureza usou a criar a Terra e todas as formas materiais do universo, inclusive o corpo e o cérebro em que funcionam os impulsos do pensamento. Você pode acumular uma fortuna com auxílio de leis imutáveis. Antes, porém, é preciso familiar-se com essas leis e aprender a usá-las. Pela repetição e pela abordagem desses princípios, sob todos os ângulos concebíveis, o autor espera poder revelar o segredo pelo qual se acumula todas as grandes fortunas. Por estranho e paradoxal que pareça, o segredo não é segredo. A própria natureza o exibe na terra em que vivemos, nas estrelas, nos planetas, suspensos dentro do nosso círculo de visão, nos elementos acima, em volta de nós, em cada folha de grama, em cada forma de vida dentro dos nossos panoramas. Os princípios que se seguem abrirão um caminho para compreender a imaginação. Assimile o que compreende ao ler essa filosofia pela primeira vez. Depois, ao relê-la e estudá-la, descobrirá que algo aconteceu para esclarecer e dará uma compreensão maior do todo. Acima de tudo, não existe no estudo desses princípios, enquanto não tiver lido o livro pelo menos 3 vezes, pois aí não quererá parar. Subtítulo: Ideias se transformam em fortunas. Ideias são o ponto de partida de todas as fortunas. Ideias são produtos da imaginação. Examinamos algumas ideias conhecidas que produziram muita fortuna, com a esperança de que esses exemplos tragam informações definitivas concernentes ao método pelo qual a imaginação pode ser usada na acumulação de riquezas. Subtítulo: Faltava um ingrediente. Há 50 anos, um velho médico do campo foi à cidade. Amarrou o cavalo, entrou silenciosamente numa farmácia e começou a regatear com um jovem caixeiro. Por mais de 1 hora, por trás do balcão de remédios, o velho médico e o caixeiro conversavam em voz baixa. Depois o médico foi embora. Foi até o carrinho e trouxe um tacho grande, fora de moda, uma grande pá de madeira, usado para mexer o conteúdo no tacho. Depositou-os no fundo da loja. O caixeiro inspecionou o tacho, enfiou a mão no bolso, tirou um punhado de notas e entregou-as ao médico. O punhado de notas continha exatamente $500, toda a economia do caixeiro. O médico estendeu um pedacinho de papel em que se achava uma fórmula secreta. As palavras nesse pedacinho de papel valiam o resgate de um rei, mas não para o médico. Aquelas palavras mágicas eram necessárias
para fazer o tacho ferver. Mas nem o médico, nem o jovem caixeiro sabia de que fortunas fabulosas estavam destinadas a sair do tacho. O velho médico ficou contente de vender o conjunto por $500. O caixeiro estava se arriscando bastante ao colocar as economias de toda a vida num simples pedaço de papel e num tacho antigo. Nunca sonhou que esse investimento começaria a inundar o tacho de ouro, que um dia ultrapassaria a milagrosa façanha de lâmpada de Aladim. O que o caixeiro comprou na realidade foi uma ideia. O velho tacho, a velha pá de madeira e a mensagem secreta num pedaço de papel foram acidentais. O estranho caso do tacho começou a ter lugar depois que o dono misturou as instruções secretas, um ingrediente do qual o velho médico não sabia. Veja se descobre o que o jovem caixeiro acrescentou à mensagem secreta e o que fez o velho tacho ficar no dado de ouro. Eis uma história de fatos mais estranhos que ficção, fatos que começaram em forma de ideia. Vejamos as grandes fortunas em ouro que a ideia produziu. Rendeu ainda e rende muita fortuna a homens e mulheres no mundo inteiro, que distribui o conteúdo do tacho a milhões de pessoas. O velho tacho agora é um dos maiores consumidores de açúcar do mundo, dado assim emprego a milhares de homens e mulheres que trabalhavam no cultivo da cana e no refinamento e a venda do açúcar. O velho tacho consome anualmente milhões de garrafas de vidro, fornecendo-se emprego a grande número de operários. O velho tacho emprega um exército de funcionários, taquígrafos, copiadores, peritos em programas em toda a nação. Trouxe fama e fortuna a dezenas de artistas que criaram quadros magníficos descrevendo o produto. O velho tacho converteu uma pequena cidade sulina na capital comercial do sul, onde agora beneficia, direta ou diretamente, todos os negócios e praticamente todos os residentes da cidade. A influência dessa ideia beneficia agora todas as cidades civilizadas do mundo, inundando de ouro a todos que o tocam. O ouro do tacho construiu e mantém uma das universidades mais importantes do sul, onde milhares de jovens recebem a instrução essencial ao sucesso. Se o produto daquele velho tacho pudesse falar, contaria histórias emocionantes de romances em todas as línguas. Romances de amor, romances de negócios, romances de profissionais, homens e mulheres, a quem estimula diariamente. O autor conhece com certeza pelo menos um desses romances, pois desempenhou um papel nele e tudo começou não longe do próprio lugar em que o caixeiro comprou o velho tacho. Foi nesse lugar que o autor conheceu sua esposa e foi ela a primeira a lhe contar sobre o tacho encantado. Foi o produto daquele tacho que bebia quando ele lhe pediu que a aceitasse nos momentos felizes e nos momentos infelizes. Seja você quem for, viva onde viver. Seja qual for a sua ocupação, lembre-se apenas do futuro. Todas as vezes que vi a palavra Coca-Cola, que seu grande império de riquezas e influência nasceu de uma única ideia e que o misterioso ingrediente do caixeiro, Asa Candley, e misturou a fórmula secreta, era a imaginação. Pare e pense nisso um momento. Lembre-se também que os passos em direção à riqueza, descritos nesse livro, foram os meios pelos quais a influência da Coca-Cola se estendeu a todas as cidades, aldeias, encruzilhadas do mundo, e qualquer ideia que você possa criar, tão sensata e meritória como a Coca-Cola, terá a possibilidade de duplicar o recorte desse matador de sede universal. Subtítulo: Uma semana para ganhar $1 milhão. Essa história prova a verdade do velho ditado: onde há vontade, há caminho. Foi contada a mim pelo querido educador e clérigo falecido Frank Gonzalez, que começou a carreira de pregador na região de Matadoros de Chicago. Enquanto o Dr. Gonzalez cursava o college, observou muitos defeitos em nosso sistema educacional, defeitos que acreditava poder corrigir se fosse diretor de um colégio. Resolveu organizar um novo college, em que aplicaria suas ideias sem ser tolhido por métodos ortodoxos de educação. Porém, precisava de $1 milhão para realizar tal projeto. Onde poderia ele obter tão grande soma de dinheiro? Essa era a pergunta que absorvia os pensamentos do jovem e ambicioso pregador.
Contudo, parecia não fazer progresso nenhum. Todas as noites, levava esse pensamento ao leito. Acordava com ele, pela manhã, levava consigo a toda parte. Revirava a cabeça, até que se tornou para ele uma obsessão consumidora. Sendo filósofo, além de pregador, Dr. Gonzalez reconhecia, como todos os que vencem na vida, que a definição de propósitos era o ponto de partida, do qual se deve começar. Reconhecia também que propósitos definidos exigem animação, vida e poder, quando sustentados por um desejo ardente de traduzir esses propósitos em seu equivalente material. Sabia todas essas grandes verdades, mas não sabia onde ou como obter milhões de dólares. O procedimento natural teria sido desistir, fugir dizendo: bem, ideia é boa, mas nada posso fazer com ela, porque jamais terei o necessário milhão de dólares. É exatamente isso o que faria a maior parte das pessoas, mas não foi o que ele fez. O que disse e fez é tão importante que eu irei apresentá-lo agora e deixar que fale por si. Então, em uma tarde de sábado, estava eu sentado no meu quarto, pensando nos meios e modos para arranjar o dinheiro para realizar meus planos. Fazia já 2 anos que pensava, mas nada tinha feito a não ser pensar. Decidi então, naquele momento, que teria o milhão de dólares numa semana. Como? Não me incomodava. A coisa mais importante foi a decisão de que obter o dinheiro no prazo específico, e quero dizer que no momento em que cheguei à decisão definitiva de conseguir o dinheiro, num prazo determinado, estranha sensação de segurança se apossou de mim, como nunca havia antes. Algo dentro de mim parecia dizer: por que não chegou a essa decisão há muito tempo? O dinheiro estava à sua espera todo o tempo. As coisas começaram a acontecer depressa. Telefonei aos jornais e anunciei que pregaria um sermão na manhã seguinte, intitulado O que eu faria se tivesse $1 milhão? Comecei a trabalhar no sermão imediatamente, mas devo dizer com franqueza que a tarefa não era difícil, porque eu já estava preparado o sermão há quase 2 anos. Muito antes da meia-noite, terminei de escrever o sermão. Fui deitar e dormi com uma sensação de confiança, pois já me via de posse do $1 milhão. Na manhã seguinte, levantei-me cedo, li o sermão, depois me ajoelhei e pedi que o meu sermão chegasse à atenção de alguém que pudesse fornecer o dinheiro necessário. Enquanto orava, senti novamente a sensação de segurança, de que o dinheiro viria. Em minha excitação, saí sem o sermão e só descobri o esquecimento do momento de chegar ao púlpito, pronto para lê-lo. Porém, era tarde demais para voltar e trazer as notas, e que a bênção não tenha podido fazê-lo. Ao invés, meu próprio subconsciente forneceu o material necessário. Quando me levantei para começar o sermão, fechei os olhos, falei de todo o coração, com toda a alma, dos meus sonhos. Não só falei ao auditório, como imagino também ter falado a Deus. Disse o que faria com $1 milhão, se a soma me viesse ter as mãos. Descrevi o plano que tinha em mente para a organização em uma grande instituição educacional, onde os jovens aprendessem a fazer coisas práticas, ao mesmo tempo desenvolvessem a mente. Quando terminei e me sentei, um homem se ergueu, devagar do assento em que achava. Numa das 3 últimas fileiras, caminhou em direção ao público. Fiquei curioso de saber o que faria. Chegou ao púlpito, estendeu a mão e disse: Reverendo, gostei do seu sermão. Acredito que possa fazer tudo o que disse que faria, se tivesse $1 milhão. Para provar que creio no Senhor e o seu sermão, se vier ao meu escritório amanhã de manhã, eu lhe darei $1 milhão. Meu nome é Philip Amor. O jovem Gonzalez foi ao escritório de Amor, recebeu $1 milhão. Com o dinheiro, fundou o Instituto Tecnológico Armand, conhecido agora como Instituto Tecnológico de Illinois. O $1 milhão necessário veio como resultado de uma ideia. No fundo da ideia estava o desejo que o jovem Gonzalez cultivava durante quase 2 anos.
Observe este fato importante. Ele recebeu o dinheiro 36 horas após ter chegado a uma decisão final, em sua mente, no sentido de consegui-lo e de ser resolvido por um plano definido para isso. Nada havia de novo ou excepcional em Ganzelos ter pensado vagamente no $1.000.000 e sua esperança semanal de obtê-los. Outros, antes dele, e muito antes, então, tiveram pensamentos similares, mas havia algo excepcional e diferente na decisão que alcançou naquele sábado memorável, quando pôs a incerteza para trás e disse, com determinação: eu obterei o dinheiro numa semana. Além disso, o princípio pelo qual o Dr. Ganzelos conseguiu seu $1.000.000 ainda vive. Está ao seu alcance. Essa lei universal é tão execuível hoje como era quando o jovem pregador fez uso dela, com tanto sucesso. Subtítulo: Propósito definido, mais planos definidos. Observe que Candler e Ganzelos tinham uma característica comum. Ambos conheciam a assombrosa verdade de que ideias podem ser transformadas em dinheiro pelo poder do propósito definido mais planos definidos. Se você é um dos que acredita que trabalho árduo e honestidade basta para trazer riqueza, despreze o pensamento. Não é verdade. Riquezas, quando vêm em grandes quantidades, nunca são o resultado apenas de trabalho árduo. A riqueza vem, se é o que vem. Em resposta às exigências definidas, baseado na aplicação de princípios definidos, e não por acaso ou sorte, falando de modo geral, ideia é um impulso de pensamento que impele a ação, por um apelo à imaginação. Todos os bons vendedores sabem que ideias podem ser vendidas onde não se pode vender mercadorias. Balconistas comuns não sabem. Por isso é que são comuns. Um editor de livros de baixo preço fez uma descoberta de bastante valor para editores. Descobriu que muita gente compra títulos e não o conteúdo dos livros, pela simples mudança de título dos livros que não vendia. As vendas desse livro sabiam num pulo de mais de 1 milhão de exemplares. Não se mudava de modo algum o conteúdo do livro. Apenas se arrancava a capa, que trazia o título invendável, substituindo-os por uma nova, com o título de valor para uma bilheteria. Isso, por simples que pareça, era uma ideia, era uma imaginação. Não há preço padrão para ideias. O criador de ideias faz o próprio preço e, se for esperto, alcançá-lo. A história que praticamente quase todas as grandes fortunas começa no dia em que um criador de ideias, um vendedor de ideias se reúne e trabalha em harmonia. Carnegie cercou-se de homens que sabiam fazer tudo o que ele sabia. Homens que criavam ideias, homens que punham ideias em ação e fez assim como os outros, fabulosamente ricos. Milhões de pessoas atravessam a vida esperando oportunidades favoráveis. Talvez uma oportunidade favorável possa trazer outra, mas o plano mais seguro é não depender da sorte. Foi uma chance favorável que deu a maior oportunidade de minha vida, mas 25 anos de esforço decidido tiveram de ser dedicado àquela oportunidade, antes que me tornasse uma realidade. A chance constituiu em minha sorte de conhecer e ganhar a cooperação de Andrew Carnegie. Nessa ocasião, ele plantou-me na mente a ideia de organizar os princípios da realização numa filosofia de sucesso. Milhares de pessoas aproveitaram as descobertas feitas em 25 anos de pesquisa e inúmeras fortunas foram acumuladas com a aplicação da fórmula. O começo foi simples, foi uma ideia que qualquer um podia ter desenvolvido. A oportunidade favorável chegou através de Carnegie. Mas o que dizer da determinação e do propósito definido, do desejo de alcançar o objetivo e do esforço persistente de 25 anos? Não era um desejo comum, o que sobreviveu a desapontamentos, desânimos, derrotas temporárias, críticas, constante lembrete de perda de tempo. Era um desejo ardente, uma obsessão. Quando a ideia foi plantada pela primeira vez em minha mente por Carnegie, ela foi estimulada, cultivada, tentada a permanecer viva. Aos poucos, a ideia se tornou um gigante em termos de poder próprio e me estimulou, cultivou e dirigiu. Ideias são assim. Primeiro você dá vida,
ação e orientação às ideias. Depois elas tomam o poder nas mãos e varrem toda a oposição. Ideias são forças intangíveis, mas têm mais poder que o cérebro físico que as originam. Têm o poder de continuar vivendo, depois que o cérebro gerador voltou ao pó. Por fim, como praxe, o autor sempre gosta no final de cada capítulo, dá como se fosse destacar algumas partes relevantes, para melhor fixação do seu entendimento. Pontos a fixar. Você pode usar a imaginação sintética e a imaginação criadora, e com prática, fazê-las trabalhar juntas. A imaginação é um ingrediente que falta em muitos fracassos, o catalisador de muitos sucessos. Asa Candler não inventou a fórmula da Coca-Cola, forneceu a imaginação que transformou a fórmula numa fortuna. Dinheiro ilimitado o aguarda se você deseja em quantias definidas, com um propósito definido, apoiado pela imaginação. Esse princípio garantiu $1 milhão a um clérigo que apenas o pediu. Muita fortuna espera ser feita com simples ideia. Veja como você pode ganhar milhares ou milhões, mesmo sem um plano original, encontrando uma nova combinação. Por fim, até um instrumento mais fino necessita do homem que sabe usá-lo.